Acho que o Diego vai mostrar mais algumas coisas agora, né? Tem Só pergunta aqui. Pode falar. A do Kleber eu acabei respondendo no chat ali. Mas Você quer podemos ler, responder Diego? aqui. Então, boa noite. Uma pergunta bem básica. Que opção de plano no Azure para iniciar o uso de AKS com minhas APIs de teste com preço acessível, com foco em conhecer o AKS? Então, como eu comentei ali no chat, Kleber, o AKS é cobrado somente pelos nós, né? Pela máquina virtual ali que eu estava mostrando. Então, esse é o valor que é cobrado dentro do serviço de AKS do Azure. Então, qual é a recomendação? A Microsoft dá aqueles 150 dólares ainda de crédito, pessoal? Ou é 100 dólares? Eu acho que é 100 dólares, cara. 100 dólares, né? 100 Ao dólares longo de do crédito. tempo foram, como poderia dizer, cortando. Então, onde você pode criar, né, um cluster somente com um nó e utilizar uma máquina mais barata, como o exemplo que eu trouxe ali no chat, uma B2S, é um modelo mais em conta, e usar também a opção de spot para ter um custo mais baixo. E claro, né, depois de usar, desligar essa máquina para aproveitar de uma melhor maneira esses créditos. Porque recurso desalocado ele não é cobrado, só é cobrado o disco de armazenamento. Então, dessa forma você poderia fazer os testes sem ter tanto custo. Quanto mais nós, mais custo, né? E também o tamanho da instância ali influencia nisso. Então, seria essa a dica, utilizar um modelo baratinho ali para poder fazer esses testes. Show de bola. Vou compartilhar aqui rapidinho, Renato, então, para falar um pouquinho sobre o Virtual Node, tá? Então, vamos lá. Compartilhar meu ecrã inteiro aqui para não ter problema nos windows. Responda a enquete aí daí, pessoal. Beleza? Certo. Então, pessoal, tem outro cluster aqui, um cluster de demonstração. E se a gente for no assunto que a gente estava tratando anteriormente, nos node pools, vocês vão ver que eu só tenho um único node pool, tá? Ele é de system, mas ele também é de usuário, então posso colocar as minhas aplicações executáveis. Estou com autoscale método manual e só tenho um node. Mas eu tenho uma opção habilitada nesse cluster, que seriam os virtual nodes, tá? Então, virtual node pools enable. Então, se eu fizer aqui, não estou que nem o pessoal ali, estou usando um PowerShell simplório aqui. Então, se eu buscar os nodes aqui, dar um kubectl get nodes, vocês vão ver que eu tenho um virtual node ACI Linux, tá? O ACI é o serviço gerenciado de containers da Microsoft, tá? O Azure Container Instance. Então, essa é uma função que eu posso ativar dentro do meu cluster AKS, onde eu posso fazer o deploy em um momento de scale, ou que eu queira fazer um deploy somente temporário, e que eu não queira criar uma estrutura, subir uma máquina virtual, o Azure fazer a configuração dela e me liberar para uso, eu quero fazer de forma mais rápida, eu posso utilizar o Virtual Node para fazer esse deploy. Quais as vantagens, né? Eu não precisar criar uma máquina virtual ali para fazer esse deploy, que a máquina virtual ela tem um tempo de start mais demorado que eu subir um container dentro do Azure Container Instance, que por baixo, né, Renato, mas Bruno, eu acredito que seja um Kubernetes em execução, né? Então, mas ele entrega como serviço, então ele já tem ali o hardware esperando o deploy. Acho então, que é o Container Apps, que por baixo é um Kubernetes em execução. Isso, Container Apps, correto. Mas o Container Instance também deve ter alguma coisa de Kubernetes no meio, né? Eles não comentam diretamente sobre isso, mas antigamente era tudo baseado em Fabric, né? Exato. E agora eu acho que Kubernetes está virando a principal base, né? O Diego não, o Kleber até perguntou sobre créditos, né? Tem um site lá do Azure, Kleber, e se você for estudar alguma coisa também, fica uma dica, tem uns ambientes de sandbox no próprio Microsoft Learn, ele cria uma subscription temporária e você consegue estudar aquela tecnologia, né? Então, vale a pena dar uma olhada nisso também, beleza? Então, seguindo aqui, então, como eu falei, quando a gente sobe, né, um novo nó ou um novo node pool, eu tenho esse tempo do Virtual Machine Scale 7 provisionar essa máquina virtual, fazer os testes nela e liberar para uso. Então, se eu preciso escalar de uma maneira mais rápida, que eu não precise depender desse hardware sendo adicionado, eu tenho a opção de uso do Virtual Node. Ou se eu não quero subir temporariamente, somente para um teste, eu posso subir utilizando o ACI. Então, eu vou só pegar o arquivo YAML que eu tenho aqui configurado
esse arquivo é o mesmo que está no exemplo do site da Microsoft, depois eu posso compartilhar com vocês. Então, aqui, aquilo que a gente estava comentando antes da seleção de nó. Então, eu tenho declarado aqui que ele vai utilizar o Virtual Kubernetes. Então, eu preciso desse Node Selector e do Toleration configurado dentro da minha configuração. E dessa forma, o que ele vai fazer? Ele vai forçar a utilização do nó virtual e não vai utilizar aquele node pool que eu já tenho criado. Então, vou fazer o deploy dele aqui. CTL, F. Esse daqui é o Virtual Node. Então, criei um ACI Hello World e a gente pode ver aqui que dentro do meu Resource Group, onde eu possuo meu Virtual Machine Scale Set, ele vai fazer o deploy do container instance. Então, vamos dar um refresh. Em breve aqui ele deve aparecer na criação do recurso. O container se supõe que é mais barato, certo? Mais barato, aham. Em que momento, então, que eu deixo de usar o container para usar um node pool? Ou por que eu escolho entre um e outro? A Microsoft recomenda, Bruno, quando a gente tem um número baixo de containers, até um certo valor, vale mais a pena... o limite, né? 200, eu tenho esse limite, que daí eu estouraria o limite do meu node pool, tá? Então, eu utilizaria para expandir o container instance. E tem um custo, dependendo do número de container instance que eu vou executar, que vale mais a pena também eu subir a máquina e utilizar dentro do nó, certo? Uhum. Tem que fazer esse cálculo e ver essa medida. Então, aqui, ó, pessoal, ele começou a subir. Então, em vez dele criar um nó dentro do meu node pool ou criar um node pool, ele cria um serviço gerenciado da Microsoft de container instance, executando a minha aplicação, certo? Então, ele está subindo o container aqui, esse Hello World, e eu tenho essa extensão de uso sem necessidade de um node pool novo, utilizando o Azure Container Instance. Vamos lá. Eu poderia dizer que isso daí seria o equivalente a subir um EKS com Fargate? O Fargate seria o equivalente. Tá. Só que daí o que acontece? O ambiente Kubernetes aí que você tem é bem limitado. Tem duas coisas que você consegue no Container Apps, por exemplo, que é rodar o KEDA e rodar o Dapper, lá, o Distributed Application Runtime. Tem funcionalidades que simplificam, mas você consegue usar algumas coisas de Kubernetes também, como Liveness, Readiness Probe e tal, mas é bem mais limitado, né, Diego? É, bem mais limitado. A gente tem outras limitações aqui, eu vou compartilhar com vocês, Virtual Nodes, que o tipo de rede tem... storage e tudo mais, tudo normal? Consegue. Tá. Ele tem algumas limitações do tipo de rede, eu preciso utilizar aquela Azure CNI, tá? Então... então, essa é uma limitação complicada. Vou até compartilhar aqui um link com todas as limitações que possuem. Mas essa é uma das principais, tá? Utilizar a Azure CNI. Dependendo da estrutura da empresa, não é nenhum problema. Mas se você tiver... Às vezes, quando você está numa empresa muito grande, que os caras subnetam e tudo mais, ixi. Isso aí. Precisa de um scale ali, dá um problema. Certo? Não tem suporte IPv6, então é basicamente isso. O mais crítico que eu vejo é essa questão da utilização de rede do Azure CNI. Certo? Rapidinho aqui só para falar do Virtual Nodes, então, que é outra opção que a gente tem de fazer o scale, né? Como a gente falou no início ali, eu preciso declarar isso dentro do meu arquivo, tá? Então, quando eu vou fazer a configuração de auto-scale, eu também preciso fazer um Node Affinity para ele utilizar o ACI, senão ele vai utilizar os meus nós do cluster, tá? Conforme a disponibilidade. Mas isso é nativo ou eu tenho que habilitar algum controller? Você tem que habilitar o Virtual Nodes no Kubernetes lá, tá bom? Do Kubernetes, isso aí. Valeu. Eu preciso habilitar, então eu tenho dois. Se eu pegar o outro, acho que o outro não está habilitado, mas eu posso habilitar depois da criação. Não tem problema, não tem que criar de novo. Não tem problema.
Só tem essa questão, né? Que precisa ser Azure CNI, senão ele não vai funcionar. Se não for Azure CNI, você tem que recriar o cluster. Recriar o cluster, exatamente. Certo? Então era isso, pessoal. Eu queria compartilhar isso rapidinho com vocês e mostrar um pouquinho dessas questões de nós aqui, que às vezes o pessoal de infra acaba, principalmente o pessoal de infra acaba criando, vou colocar 2 nós, vou colocar um nó só, um node pool, e acaba isso depois ficando uma bagunça e não sabendo organizar. Então eu decidi trazer esse tópico aí, porque é um problema comum, não sei se o Bruno também pega em clientes, dessa falta de organização dos nós dentro do AKS. Peguei algumas vezes. Mas é isso. Eu tô aprendendo muito de AKS nos últimos 2 meses. Só para as pessoas terem ideia, não é porque você conhece Kubernetes que, cara, quando você chega na cloud, muda tudo como que você configura o Kubernetes. É estratosférica a diferença. Principalmente na parte de configuração, né? Eu fui me aventurar no GKE, que também o que eu conheço do Google, né, do GCP, e também é outro mundo. Muda de nuvem para nuvem, então... Cada nuvem acaba implementando serviços junto, né? Então, o que acaba acontecendo, né? O conhecimento básico de Kubernetes você não perde, mas você vai ter que aprender estruturas próprias de cada nuvem para fazer o negócio ficar legal, né? Na AWS, eu tô acostumado a configurar o autoscaler, né? Aí você chega no AKS, o autoscaler é lindo. Você chega lá no Node Pool e fala, quero habilitar. Ele funciona, você fala, caramba, velho. É muito mais simples. Uma flag e está funcionando. Outra coisa que eu acho que mudou agora nas últimas versões do AKS do EKS é o CNI. Porque antigamente, na 1.21, na 1.20, era um parto você configurar CNI. Agora que eles liberaram uns addons que você vai configurar o EKS, você fala, não, quero o addon do CNI e ele vem configurado. Enquanto que no Azure, nossa, era na hora de criar, você fala, não, quero outra rede, quero o Kubelet. Cara, era extremamente simples. Sim.